Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, que estão nos acompanhando pela TV Mãe de Deus e também pelo Facebook. Sexta-feira da Paixão do Senhor. Por fidelidade ao Pai e à humanidade, Jesus assume a cruz e consuma nela a própria vida. Unamo-nos a Ele, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz, rito da comunhão. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós
Pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como as ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante do que as tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Oh Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó
Mostrai serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor,
estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que aguardava à porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmo não entraram no palácio, mas para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o, vós mesmo, e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim?
Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que, pela Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucificam! Crucificam! Pilatos respondeu: Levai-o, vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz réu Declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego.
Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo o acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa
e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que estão nos acompanhando nesta celebração da Sexta-feira Santa, da paixão e morte do Senhor, nós acabamos de ouvir a narração desta mesma paixão. É a única vez que nós ouvimos essa narração de São João. A outra nós ouvimos no Domingo de Ramos, mas foi de Mateus. E essa narração nos faz compreender aquele acontecimento, todo o processo de Jesus, aliás, todo o processo realizado contra Jesus, todos os passos percorridos por Jesus, todas as pessoas envolvidas na sua morte, as autoridades, os soldados, os judeus, os doutores da lei, muita gente testemunhando esse espetáculo, entre aspas, é claro. Nós não estamos assistindo a um espetáculo, apesar de você estar assistindo pela televisão ou pelo Facebook, pela internet. Não é um espetáculo que nós estamos assistindo. Nós estamos participando da morte do nosso Deus, da morte do Filho de Deus. Por isso, nesta Sexta-feira Santa, quando nós nos reunimos em casa para relembrar este acontecimento, nós queremos compreender também que Deus, como diz a Escritura, nos amou tanto que foi capaz de nos entregar o seu Filho para que morresse por nós. A morte de Jesus não tinha sido acertada anteriormente com Deus. Deus não havia previsto que Jesus iria morrer. Foi Jesus que ao longo da vida decidiu resgatar a humanidade, enfrentando a morte, aceitando a morte. E essa morte, então, nos faz compreender que Jesus, de fato, se fez homem. A humanidade nossa é finita. A humanidade passa pela morte. E a morte intimida a humanidade. A morte intimida a todos. Nós estamos com medo da morte. Mas Jesus não tem medo da morte. Jesus enfrenta a morte com coragem. E eu diria até com audácia. Jesus não tem medo da morte que os homens decidem justamente fazê-lo padecer. Jesus enfrenta a morte como obediência ao projeto do Pai. Por isso, a morte é a demonstração de que Jesus é verdadeiramente homem. A morte de Jesus é a demonstração de que Jesus é verdadeiramente obediente ao Pai. E a morte é também a demonstração de que Jesus é verdadeiramente Deus, porque somente um Deus poderia fazer-se homem, sofreu a morte e derrotá-la, ou seja, vencê-la com a sua ressurreição. A morte para Jesus não é uma derrota. A morte para Jesus
é uma vitória. Por isso, mesmo que aparentemente Jesus tenha sido derrotado, Jesus não é um derrotado. Jesus é um vitorioso. Diante de todas as estruturas humanas, diante de todos os projetos humanos, diante de todas as falcatruas humanas, diante de todas as injustiças humanas, Jesus justamente é vitorioso. Tudo aquilo que foi tramado contra Jesus, pensado, maquinado, elaborado, executado, com a morte de Jesus e a sua vitória e a sua ressurreição, foi jogado abaixo. Mas para que acontecesse de fato a ressurreição, foi necessário que Jesus enfrentasse a morte. Jesus nos ensina também a ter a coragem de enfrentar a morte, de não termos medo de morrer. Todos nós temos medo de morrer. Você tem medo, eu tenho medo. Nós temos receio. Nós não sabemos como é a morte. E o fato de não sabermos como é a morte, a certeza de termos de passar por ela, nos aterroriza até. Mas o nosso medo deve ser superado pela certeza de que também nós ressuscitaremos, também nós sairemos dela e sairemos vivos como Jesus, com Jesus, por Jesus. A narração desta paixão de Jesus nos faz observar também uma outra coisa: como nós somos capazes de trair o Mestre e como nós somos capazes de trocar a Deus por outras coisas, por outras pessoas. Assim fizeram com Jesus naquele dia. O trocaram por Barrabás. Preferiram a Barrabás do que ao Salvador. Também nós, às vezes, preferimos as muitas tentações, preferimos as muitas propostas do mundo, do que aceitar a proposta do Evangelho, do que aceitar a proposta do Salvador. Também nós nos encontramos aqui nesta paixão. E onde é que nós estamos colocados? Entre aqueles que pedem que seja solto Barrabás e que Jesus seja justiçado, seja morto. Porque também nós, com as nossas ações, com os nossos pecados, matamos Jesus na cruz mais uma vez. Por isso, nós fazemos parte sim dessa paixão. Fazemos parte sim dessa paixão quando nós pedimos que seja colocado no lugar de Jesus aquilo que é contrário à lei. Barrabás diz o evangelista que era um homem que não valia muita coisa, era ladrão, era bandido, né? Nós preferimos ficar com fora da lei do que com aquele que era de acordo com a lei, com dentro da lei. Também nós participamos da morte de Jesus. Uma outra coisa que nos chama a atenção nesta paixão é o diálogo de Pilatos com Jesus. E aqui nós encontramos Pilatos querendo entender a sua autoridade, e nós encontramos Jesus querendo mostrar a Pilatos que ele não tem autoridade nenhuma sobre ele. E assim a gente entende que Jesus não está submisso às nossas vontades, às vontades humanas, à vontade do mundo. Jesus está submisso exclusivamente ao Pai. Por isso, a morte de Jesus é uma obediência ao Pai. Jesus não vai morrer para obedecer aos homens. Jesus morre para obedecer ao Pai. Tu não terias autoridade nenhuma sobre mim se essa autoridade
não te fosse dada do alto. Por isso, quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. A autoridade a quem Jesus se submete é a autoridade do Pai, por isso Jesus o obedece. Então, o entregar-se à morte por parte de Jesus é um gesto de obediência ao Pai. Jesus obedeceu ao Pai até a morte, e morte numa cruz. Depois, nós encontramos aqui, novamente, os judeus que pedem que Jesus seja crucificado, que pedem que Jesus seja colocado para fora e que pedem que não escrevam que Ele é nosso Rei, mas que Ele se diz ser o nosso Rei. Nós que participamos dessa paixão, não estamos pedindo que Jesus fique fora da nossa história, não estamos pedindo que Jesus fique fora da nossa vida, não estamos pedindo que Jesus fique fora dos acontecimentos que nós estamos vivendo, mas que Ele participe. Nós não estamos pedindo que Jesus seja crucificado, mas hoje pedimos que Jesus permaneça conosco, vivo ao nosso lado, fortalecendo-nos, para que nós tenhamos a coragem de enfrentar a morte que nos ameaça. Nós não temos um outro rei, senão César, dizem os judeus, e nós afirmamos, nós não temos um outro rei, senão Jesus. Jesus é o rei da minha vida. Por isso a minha obediência se deve a este rei. Eu não sou um simples vassalo diante desse rei. Eu sou um companheiro, eu sou um amigo, eu participo desse reinado do Rei Jesus. Por isso, Jesus é nosso Rei, Jesus é o meu Rei. Por isso, a sua morte, de qualquer forma, é a minha morte. A morte do Rei é a morte dos súditos também, né? Uma outra coisa que nós observamos aqui é Jesus, que na cruz pensa naqueles que pertencem a Ele. Aos pés da cruz estava Maria, aos pés da cruz também estava João, e é a Maria que Jesus entrega João, e é a João que Jesus entrega Maria. Nós temos aqui duas imagens muito importantes nessa narração da paixão. Maria é a mãe de Jesus. João é o discípulo que se considerava o discípulo amado por Jesus. Por isso, aquele que é amado é confiado à mãe. Ou seja, aquele que se sente amado por Jesus é confiado por Jesus à sua mãe. E aquela a quem Jesus amava, a quem Jesus justamente respeitava por ter colocado em prática a palavra do Senhor, é aquela que Jesus entrega ao discípulo amado. Nesta cena, esse discípulo amado nos representa. Nós somos os discípulos amados de Jesus. E a esta mãe, Maria, que Jesus nos entrega. E é a nós, discípulos amados, que Jesus nos entrega a sua mãe. Numa outra interpretação, Jesus nos coloca nas mãos da igreja, que é representada por Maria. Maria representa a igreja, que nos acolhe, que nos recebe, que nos faz filhos, que nos restaura, que nos dá vida. E Jesus coloca a igreja nas nossas mãos. Por isso, a igreja hoje não está fechada.
A igreja está aberta. A igreja não está vazia. A igreja está cheia. Cheia de muita gente, cheia de muita fé, cheia de pessoas que estavam acompanhando esta celebração com o coração tocado, de sentimentos de amor por Jesus, pela sua igreja, com sentimentos de amor pelo Pai e por tudo aquilo que nós fazemos em nome da nossa fé. Para encerrar, nós encontramos aqui, depois da morte de Jesus, a presença dos discípulos que vão buscar o seu corpo. Os discípulos têm cuidado com o corpo de Jesus e querem sepultá-lo dignamente. Era necessário colocar o corpo de Jesus no sepulcro, porque aquele sepulcro estará vazio no domingo que vem. Era necessário sepulcro. Era necessário sepulcro para que o corpo fosse depositado. Era necessário sepulcro com a pedra na porta, para que tivéssemos a certeza, para que tenhamos a certeza que aquele corpo não iria sair dali. Então os discípulos colocam Jesus no sepulcro e colocaram também a pedra na porta do sepulcro, para nos dar a certeza que Jesus morreu de verdade. Então esta sexta-feira santa quero chamar a atenção para isso. O Senhor morreu de verdade por mim. O Senhor não fez de conta que morreu. O Senhor morreu de verdade por mim, como também ressuscitará de verdade por mim e para mim. Uma outra coisa interessante é o lugar onde colocaram Jesus. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. E no jardim havia um túmulo novo, onde ninguém tinha sido sepultado. Interessante, né? São João observa isso. Tinha um jardim. Como Jesus tivesse se sepultado no jardim, como se fosse uma planta. Para os judeus, segundo o livro do Cântico dos Cânticos, a morte não é o fim. A morte é a possibilidade de um encontro com o esposo. Por isso, o sepulcro de Jesus no jardim é o encontro de Jesus com a sua esposa. E o encontro de Jesus com a sua esposa acontece justamente quando ele se encontra com a sua igreja, ressuscitado. Então, colocando Jesus num sepulcro no jardim, o evangelista São João quer nos fazer notar uma coisa: que aquele corpo sepultado como uma semente há de ressuscitar para celebrar as suas núpcias com a sua igreja, com a sua amada. O jardim, que no Cântico dos Cânticos representa o lugar das núpcias, nos faz olhar para esse túmulo com uma esperança. E qual é a esperança? Jesus virá ao nosso encontro para celebrar as suas núpcias conosco. Esse Jesus, o Cordeiro de Deus, que se entregou ontem na ceia. O Cordeiro de Deus que se entrega hoje na cruz. E o Cordeiro que se entrega amanhã a cada um de nós, vivo. O Cordeiro que está vivo na nossa fé. Por isso, meu irmão e minha irmã, neste segundo dia da nossa Páscoa, neste segundo dia do Tríduo Pascal, nós sim sentimos a dor da separação, a dor da morte de Jesus, mas não nos entristecemos, porque nós temos a certeza de que nos encontraremos todos com Ele, vivos, ressuscitados. Nós também seremos sepultados para ressuscitar e nos encontrar com Jesus, o nosso esposo.
Este é o sentido desta paixão. Claro, o nome está dizendo paixão. Não poderia ser celebrada com outro nome, senão paixão. É uma celebração de amor. A entrega de Jesus na cruz é uma grande ação de amor da sua parte para com o Pai e da parte do Pai para com cada um de nós. A morte de Jesus é uma grande celebração de núpcias, onde nós somos envolvidos pelos abraços do esposo, que não está morto, mas está vivo, que permanece conosco, que caminha conosco e que nos liberta cada vez que nós nos recordamos destes acontecimentos. Por isso, a Páscoa está acontecendo na minha vida, na tua vida, aqui nesta igreja vazia e aí na tua casa, onde tu estás sentado escutando esta palavra. Compreendamos este evangelho, compreendamos esta leitura, compreendamos esta celebração. Assim seja. E agora nós iremos apresentar ao Senhor a oração universal, ou seja, a oração pelas necessidades da igreja. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus que o escolheu para episcopado, o conserve sã e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo
nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso Bispo Carlos, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade,
amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, para que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam. Que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação dos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sobretudo neste momento de pandemia em que nós estamos vivendo e sofrendo, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Adoração de Cristo na cruz. Honrando a cruz, adoramos o Senhor e agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da miséria, do desemprego, do sofrimento e do abandono.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. E agora, neste momento da adoração da cruz, você na sua casa que tem o seu crucifixo, vai beijar a sua cruz, vai fazer a reverência à cruz e, com muita devoção, vai meditar a morte de Jesus na cruz. Nós iremos cantar o canto da adoração da cruz, para que você possa também fazer a sua adoração. A imagem se fixará em Jesus crucificado, e aí você, diante da sua tela, faça a sua adoração a Jesus crucificado. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, e traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Cantem meus lábios a luta Que sobre a cruz se travou. Cantem um nobre triunfo Que no madeiro alcançou. o Redentor do universo. Quando por nós se imolou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva
outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Tal ordem foi exigida Na obra da salvação, cai o inimigo no laço de sua própria invenção, do próprio lenho da morte. Deus fez nascer redenção. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Nesta última parte da celebração da Paixão do Senhor, vamos receber o pão eucarístico consagrado na missa de ontem. Comungamos Cristo, Cordeiro imolado, para nos mantermos fiéis a Ele e ter forças para vencer os sofrimentos. Rezemos com amor e confiança, queridos irmãos e irmãs, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E você que fez a sua comunhão espiritual, participando deste momento, desta comunhão sacramental, agradeça ao Senhor neste momento pela salvação que Ele realizou na nossa vida, na tua vida. Nós não podemos esquecer que o Senhor morreu por mim, morreu por nós, mas por mim é que Ele morreu. O Senhor caiu debaixo daquela cruz que era minha, os meus pecados. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, meu irmão e minha irmã, você que participou da celebração da paixão, eu irei fazer a oração sobre cada um de vocês, sobre o povo, invocando sobre vocês a bênção, invocando o perdão, o consolo e a redenção do Senhor. Depois desta celebração, eu irei sair com o Cristo crucificado, que vocês adoraram na imagem, e eu convido vocês então a se colocarem nas portas. Eu irei sair aqui da Igreja Matriz, vou passar pela Santa Rita, passando pela Rua da Igreja, somente pela Rua da Igreja, voltando novamente pela Barão do Rio Branco, descendo pela Magalhães Barata até lá na Vila Nova, depois vou voltar subindo pela Assis de Vasconcelos, vou direto pela Assis de Vasconcelos, parando sempre nas encruzilhadas, para que cada rua possa ver o Cristo de longe, das portas das suas casas. E vou seguindo pela Assis de Vasconcelos até o Paraíso, passando pela frente da Igreja do Perpétuo Socorro, lá no Paraíso, né? E depois voltaremos pela Rua de Santo Antônio, e retomaremos ali o final, iremos até no final da Barão, depois voltaremos pela Barão, tá certo? Voltaremos pela Barão, passaremos aqui na frente do terminal, depois por trás do terminal, indo até o final, lá no ginásio, voltando ali pelo Bar Central, entrando aqui na rua, voltando e depois entrando aqui na rua João Pessoa, do outro lado, já voltando para casa, passando na Rua dos Professores, né? Na Rua dos Professores,
Então será esse percurso que nós iremos fazer com a cruz. Ao mesmo tempo, nós iremos transmitir a mensagem de Dom Carlos, a bênção, a oração que ele fez para esta Sexta-feira Santa. Nós deveríamos ter passado pela manhã com esta mensagem, mas nós não temos a tradição de sair em procissão pela manhã, sempre faremos à tarde. Como não se pode fazer a procissão do Cristo morto à tarde, nós sairíamos com a cruz e com a mensagem de Dom Carlos, como nós fizemos mais ou menos com a bênção dos ramos, tá bom? Então você que está nos acompanhando pelo Facebook, pela TV Mãe de Deus, prepare-se para fazer a sua adoração a Jesus que está na cruz e que nós iremos apresentar a vocês, tá certo? A oração sobre o povo. Que vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Como sabemos, nesta celebração nós não temos nem canto final, nem bênção final. Nos retiraremos em silêncio e vocês continuarão em silêncio, aguardando a passagem do Cristo crucificado.